Boa noite, hoje é dia 10 de agosto e vamos para o nosso devocional da noite, em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 6. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga qualquer palavra em minha boca. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do Evangelho segundo Mateus. Mateus era publicano, cobrador de impostos para Roma, o ofício mais odiado de Israel. Estava sentado na sua banca de dinheiro quando o Senhor passou-lhe e disse duas palavras, e ele se levantou e deixou tudo. E que graça soberana nisso! 12 homens foi um homem das contas que Deus confiou à escrita do primeiro evangelho. E a primeira coisa que ele fez depois de convertido foi dar um banquete em casa e convidar os seus colegas pecadores para conhecerem o Mestre. Escreveu para judeus. Isso explica a feição do livro. Cita o Antigo Testamento mais de 70 vezes. Repete a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Começa com uma genealogia que ligaria Jesus a Davi e a Abraão e chama o reino de reino dos céus por reverência ao nome de Deus. O propósito é um só: provar que Jesus de Nazaré é o Messias prometido, o rei da linhagem de Davi. E é por isso que este livro abre o Novo Testamento. Deus pôs uma ponte entre dois testamentos e a ponte é uma genealogia. Contribuição para a Bíblia. Mateus apresenta Cristo como rei e o faz com a dignidade real do começo ao fim. Vem sábios do Oriente perguntando pelo rei que nasceu, vem a proclamação do reino no monte, vem a entrada em Jerusalém e vem a última palavra do livro, que é a de um soberano dando ordens. Toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. O nome do rei é dado pelo anjo antes do nascimento e nele está o evangelho. E ela dará luz a um filho e chamará seu filho Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pesa a precisão dessa frase e que ele é o alicerce da expiação particular. Não diz que ele tornará possível a salvação de todos, diz que salvará o seu povo e que o salvará dos seus pecados, não da circunstância, não da pobreza, não dos romanos, dos pecados. Quem não quer ser salvo dos seus pecados ainda não sabe o nome do Salvador. Neste livro está o Sermão do Monte, que os homens do nosso tempo elogiam sem obedecer e citam sem crer. Cuidado com quem diz que basta seguir o Sermão do Monte e dispensa a cruz. Aquele sermão é a lei levada ao seu extremo e condena não só o assassino, mas o irado, não só o adúltero, mas o que olha. Se o Sermão do Monte é a tua esperança, estás perdido. Ele foi dado para te levar de mãos vazias ao Salvador. E vem o convite mais doce que já saiu de lábios humanos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. A qualificação exigida é esta: cansados e sobrecarregados. Não se pede virtude, pede-se cansaço. E olha quem convida, aquele que acabara de dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho o revelar. A soberania mais alta e o convite mais largo, no mesmo capítulo, sem contradição. Estrutura, capítulo 1 e 2, a chegada do rei, a genealogia com 4 mulheres nelas, uma delas prostituta e outra moabita, que se saiba desde a primeira página que esse rei recebe pecadores. E o nascimento,
os magos, a fuga para o Egito e a matança dos meninos. Capítulo 3 e 4, a apresentação. João Batista, o batismo com a voz do Pai e a tentação no deserto, que o Senhor derrota o adversário 3 vezes, como está escrito. E todas as 3 citações são de Deuteronômio. Capítulo 5 ao 7, Sermão do Monte, a lei do reino, as bem-aventuranças, o Pai Nosso e o final com as 2 casas, uma na rocha e a outra na areia, ambas com a mesma aparência até chover. Capítulo 8 ao 12, as obras e a oposição crescente, milagres em séries, os chamados dos 12 e os fariseus passando da desconfiança à acusação de que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. Capítulo 13 ao 20, as parábolas e o caminho para a cruz, as 7 parábolas do reino, a confissão de Pedro em Cesareia de Filipos, a transfiguração e os 3 anúncios claros da morte e ressurreição que os discípulos não entenderam. Capítulo 21 ao 25, a semana final e o discurso do Monte das Oliveiras, a entrada, a purificação do templo, os debates com todos os partidos religiosos, os ais contra os escribas e as parábolas da vigília, as 10 virgens, os talentos e as ovelhas separadas dos cabritos. Capítulo 26 ao 28, a paixão e a comissão, a ceia, o Getsemane, a traição, os julgamentos e a crucificação com trevas e o véu rasgado, o túmulo selado e guardado e a ressurreição. Termina no Monte da Galileia com a ordem de fazer discípulos de todas as nações e a promessa de que ele estará conosco até o fim. Spurgeon em Mateus. Confesso particular afeição pelo primeiro capítulo, coisa que estranha quem acha genealogias inúteis. Preguei sobre aquelas 4 mulheres da linhagem do nosso Senhor e disse ao meu povo que Deus não fabricou o seu filho uma ascendência limpa e respeitável. Ali está Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. E se ele não se envergonhou daqueles nomes na sua árvore, também não se envergonhará do teu no seu livro. Ó, vinde a mim, dos capítulos 11, foi o texto de mais conversões que vi no meu ministério. Costumava dizer aos ansiosos, ele não diz vinde quando estiver melhor, nem vinde quando estiver fé bastante. Diz vinde os cansados, se está fatigado de ti mesmo, ó cansado. Tens uma única credencial exigida. O Sermão do Monte eu preguei com o cuidado de um homem que anda em campo minado, porque naquela época já havia quem pretendesse trocar o evangelho por ética. Dizia eu, se pudéssemos guardar aquele sermão, não precisaria do Salvador, que o pregou. E com não pode-se guardar nem o primeiro versículo, sabe que ele te aponta para a cruz. E o final desse livro me governou a vida toda. Toda a autoridade me foi dada, portanto, ide. A ordem vem apoiada na autoridade dele e não na nossa aptidão. Foi com essa frase que mandei rapazes do colégio de pastores para lugares onde não havia capela, nem dinheiro, nem ouvintes, e que eu estou convosco valeu mais do que uma dotação. Eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o Evangelho segundo Mateus. O Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Capítulo 9, versículo 6. Veja uma das habilidades mais poderosas do grande médico. Ele tem poder para perdoar pecados. Quando esteve aqui, ele viveu do modo inferior. Antes que o resgate fosse pago, antes que o sangue fosse literalmente derramado no trono da graça, e tinha poder para perdoar pecados. Não tem ele poder para fazê-lo agora que morreu? Que poder deve habitar nele que pagou as dívidas de seu povo até a última moeda? Ele tem poder ilimitado agora que acabou com as transgressões e deu um fim ao pecado? Se você duvida, veja-o ressuscitando dos mortos, observa-o ascendendo, esplendendo à destra de Deus.
Ouça o suplicante diante do Pai Eterno, mostrando suas feridas, apressando-se a recompensa de sua grande paixão. Que poder para perdoar se encontra nele? Ele subiu às alturas e concedeu dons aos homens. Deus o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceber o arrependimento e a remissão dos pecados. Os pecados mais avermelhados são removidos pelo carmesim de seu sangue. Neste momento, caro leitor, qual seja sua pecaminosa, Cristo tem poder para perdoá-lo, e milhões como você. Uma palavra resolverá a questão. Ele não precisa fazer mais nada para ganhar o seu perdão. Toda a obra expiatória está consumada. Ele pode, em resposta às suas lágrimas, perdoar os seus pecados hoje, e você saberá. Ele poderá soprar em sua alma nesse exato momento uma paz com Deus que excede todo entendimento, que fluirá da perfeita remissão das muitas iniquidades. Você crê nisso? Acredito que sim. Que você experimente agora o poder de Jesus de perdoar pecados. Não perca tempo. Recorra agora aos médicos das almas rapidamente. Vá até ele com palavras como essas: Jesus, Mestre, ouve meu clamor. Salva-me, cura-me. Com a palavra aos teus pés estou desfalecido. O clamor do meu sussurro ouviste. Então que essa seja a nossa oração nessa noite e para sempre. Amanhã nós voltamos com o devocional da manhã, entre 8 e 9 horas, e o devocional da noite, entre 8 e 9 horas da noite. Agradeço a todos, tenham uma boa segunda-feira, que Deus te proteja, amém, amém, amém.